Bom dia, semeadores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E para mim o fim de semana foi bom, espero que para você também. Você que é novo no canal, eu sou a Cristina, eu sou uma massagista, uma consultora de bem-estar para uma empresa fitoterápica italiana e essa é a nossa família de semeadores de bem-estar. Quer fazer parte da nossa família? Se inscreve no canal, ativa o sininho e começa a compartilhar os vídeos com quem você ama. Assim, oficialmente, você vai ser também um semeador do bem-estar. E uma coisa que eu quero falar, uma outra coisa antes da gente começar a falar do tema de hoje, é que nesse momento somos 99 semeadores. Para a nossa meta de 100, falta só um semeador, que eu tenho certeza que vai chegar aí nos próximos dias. Então hoje eu já vou confirmar com a nossa convidada a nossa primeira live na quarta-feira, às 17 horas, horário de Brasília. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que vocês vão amar também receber e interagir com a nossa convidada, comigo, porque vai acrescentar muito. Eu já adianto que vai acrescentar muito para você receber essa convidada aqui, que é uma profissional muito realmente de peso e que eu já estou emocionada só de pensar que eu vou ter ela aqui no nosso canal. Então, pessoal, hoje, para começar efetivamente o assunto de hoje, para quem está chegando e não sabe, hoje é o dia que a gente fala sobre alguma coisa que nos foi pedida aqui no canal, na quinta-feira, que é o dia de você deixar o seu pedido. E nessa quinta-feira nós recebemos o pedido da Janaína. Ela fez duas perguntas que a gente vai responder aqui agora. Uma é quais são os alimentos que podem contribuir para o aumento ou crescimento de fungos no nosso organismo. E a outra pergunta, como a gente pode identificar alimentos ou grãos que são contaminados por fungos. Então, primeira coisa de tudo que eu quero reforçar aqui é que eu não sou uma médica, sou uma massoterapeuta. Então, o que eu vou contar para você hoje é o que eu aprendi num ano, mais ou menos, um ano, agora já são 2 quase, de tratamento contra a síndrome fúngica. Síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas que o corpo da gente dá que indicam que a gente tem um supercrescimento de fungos no nosso organismo. Fungos que a gente já moram no nosso intestino, né, junto com bactérias, que a gente já falou sobre isso no evento que a gente fez sobre o intestino. E só que eles crescem exageradamente e provocam um monte de problemas, de distúrbios na nossa pele, na nossa boca, no nosso ouvido, na nossa região genital, quer dizer, em tudo quanto é lugar, né? Então a gente precisa conhecer um pouco como a gente pode se prevenir disso. Hoje já se fala mais, porém é uma coisa comum e ainda não tanto conhecida, apesar de ser comum, porque muita gente tem e não sabe, como era o meu caso. Então aqui nesse vídeo a gente não vai ficar dando diagnóstico porque a gente não é médico, e ao mesmo tempo a gente vai só contar a experiência que a gente teve. No caso, eu tive, ainda tenho, porque eu não terminei o meu tratamento, a síndrome fúngica. Fui diagnosticada 2 anos atrás, fiz 1 ano de tratamento ali cerrado com a nutricionista especialista em síndrome fúngica, e agora eu estou na manutenção do tratamento. Então eu ainda não estou 100% curada e ainda estou tendo muitos cuidados aí com a alimentação para ficar curada, porque ninguém merece, né, gente, que levar tanto fungo na vida. Ninguém merece, já com tanta coisa que a gente tem que levar na vida da gente. Então é interessante você ter isso na mente, que eu vou contar o que aconteceu comigo e que de repente você pode se identificar e já ter uma ideia do que está acontecendo com você e procurar a sua nutricionista. Então, como que acontece a questão da síndrome fúngica? A síndrome fúngica vem quando o nosso intestino, a nossa microbiota está em desequilíbrio. Começa a crescer demais os fungos, porque o nosso sistema imunológico está fraco. Então os fungos crescem muito, aqueles que já moram ali dentro mesmo, crescem muito além do que seria o ideal, vamos dizer, né? Vai além do normal. E isso provoca outros distúrbios, né? A candidíase é o principal distúrbio, que é a primeira coisa que acontece. Pode ser ela oral, pode ser genital, mas a candidíase é um dos sinais mais presentes em quem tem a síndrome fúngica. E aí eu fui diagnosticada
por essa nutricionista maravilhosa de São Paulo, que ela me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo já há 2 anos antes, e comecei a fazer esse tratamento, que é simplesmente alimentar. A alimentação realmente é tudo. A gente é o que a gente come. Então, quais são os alimentos que podem estar contribuindo para o crescimento de fungos? Na verdade, nenhum. Por quê? Porque o crescimento de fungos vem do sistema imunológico fraco. Um sistema imunológico que está enfraquecido e que aí começa, como eu já expliquei, o aumento dos fungos, o supercrescimento, e aí abre as portas para um monte de doenças e distúrbios. Alimento, na verdade, é a solução. Tem alguns alimentos que, se você já está no quadro de síndrome fúngica, você precisa evitar, como principalmente açúcares. Isso inclui mel, inclui xaropes, não só o açúcar refinado, e carboidratos refinados, ou seja, tudo feito com farinha, produtos de padaria em geral, que são as duas coisas que os fungos amam. E ele gosta de uma bebidinha também, então é interessante também evitar bebidas alcoólicas se você já está no quadro diagnosticado de síndrome fúngica. A minha nutricionista diz que o tratamento de síndrome fúngica é inclusão, não eliminação. Então, o que a gente pode incluir na nossa alimentação? A gente pode incluir, por exemplo, a gente até comentou aqui, a cúrcuma, porque a cúrcuma e a pimenta do reino juntas, porque a pimenta do reino ajuda na absorção da curcumina, e isso, os dois juntos, agem contra o superaquecimento de fungos. Então a gente inclui a pimenta do reino e a cúrcuma na nossa alimentação, inclui o óleo de coco, que é um poderoso antifúngico natural também. Não só nas preparações, mas tipo, você faz o seu alimento, depois, ao invés de jogar o azeite, você jogar, que também é bom, mas como óleo de coco não tem nada, que eu conheça pessoalmente pelo menos, e você jogar em cima ali, finalizar, né, o seu prato com o óleo de coco e acrescentar no seu dia a dia o óleo de coco. Uma outra coisa que você pode estar acrescentando é o alho, que é também poderosíssimo antifúngico natural. O alho você pode estar usando ele cru, mas não inteiro, tipo, você amassa ele um pouquinho para ele liberar ali a alicina, e aí você coloca ele finaliza as suas preparações com aquele alho, que também é uma inclusão interessante para controlar aí o superaquecimento de fungos. Evitar alimentos também, como a gente já falou, né, alimentos de padaria, e acrescentar alimentos com baixo índice glicêmico. Por exemplo, carboidratos é interessante para a formação de massa muscular. Então, a gente eliminando alimentos farináceos, que inclui também macarrão, essas coisas, a gente precisa colocar ali algum carboidrato natural. A gente vai favorecer nessa fase alimentos que nascem em cima da terra. Porém, é muito interessante para a manutenção e o controle da síndrome fúngica a gente acrescentar carboidratos naturais, que são as raízes e os tubérculos. Então, não é que você vai comer todo dia, toda hora, aqueles tubérculos. Mas eu, por exemplo, no primeiro ano do meu tratamento, todas as minhas refeições eu colocava 1 ou 2 colheres de batata cozida na água e sal. Eu já cozinhava uma quantidade, deixava na geladeira, acrescentava na finalização do meu prato 2 colheres de sopa de batata cozida em quadradinhos. E aí era o meu carboidrato, o único carboidrato que por um ano inteiro, 1 ano e pouco, eu comi. Agora eu já estou na manutenção, eu já incluí outros alimentos devagarzinho, estou incluindo, não todo dia, mas estou incluindo, mas é interessante você acrescentar alimentos também de baixo índice glicêmico. A batata doce é um ótimo alimento para esses casos. Eu, no caso aqui, não acho a batata doce e usava a batata inglesa com a casca. Mas fica aí a seu critério, de acordo também com o diagnóstico e com a orientação da sua nutricionista, tá? Não esquece. A gente vai finalizar esse vídeo respondendo a última pergunta, que é como a gente pode identificar grãos contaminados por fungos, grãos, alimentos em geral, especialmente grãos, né, que tem muita facilidade de contaminação.
Então, uma coisa que a gente tem que observar quando a gente vai no supermercado e comprar um saquinho lá, 1 quilo, 2 de algum grão, é se tá muito quebradinho dentro do saco, porque ele muito quebradinho pode indicar contaminação por fungos, porque fungo é microscópico, então você tem que estar olhando, observando certas coisas. Ou às vezes dentro do saquinho você vê algum grão mofado. Se um grãozinho tá mofado, gente, todo o saco tá contaminado, mesmo que você não veja, porque como eu já disse e repito, é microscópico o negócio. Então você tem que ficar observando outros detalhes aí. Uma outra coisa é se o saquinho tá íntegro ou se tem algum tipo de buraquinho, porque aquilo facilita a proliferação de fungos, então é melhor você evitar comprar. Se, por exemplo, uma fruta como o morango tiver ali um mofado, você não deve consumir os outros, porque como você não vê a contaminação, o mofo é quando ele já está proliferado mesmo, mas os outros estão contaminados. E se você ingerir aqueles que parecem bonitos, mas estava junto com aquele do mofo, você ingerir, aquela proliferação acontece aonde? No seu órgão de choque, que no caso é o intestino. Então é interessante você não consumir. Eu mesmo já tive que jogar fora uma caixa de meio quilo de morango, porque eu achei ali, não observei bem, e achei 2 ali mofados. Então agora eu olho muito, fico meia hora lá para escolher uma caixa de morango. Mas pelo menos eu estou cuidando do meu bem-estar físico quando eu faço isso. Então essas são algumas coisas que você pode estar observando antes de comprar algum alimento, observar se pode ter essa contaminação. E uma outra coisa, um outro detalhe, é que eu pessoalmente, tudo que eu como cru ou com a casca, eu deixo meia hora não, desculpa, meia hora, 15 minutos, eu deixo numa vasilha com água filtrada. Coloco 2 colheres, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de, em português, vinagre de álcool e 2 colheres de água oxigenada de 10 volumes. Eu boto essa misturinha na água, boto a fruta ou o que for, a verdura para salada, ali deixo 15 minutos, depois lavo bem em água corrente e aí eu consumo. Eu faço isso com as frutas que eu como com a casca, inclusive já deixo guardadinha já, higienizada desse jeito, tá bom? Então essas são as dicas que eu sigo, já da minha nutricionista tem 2 anos, e que para mim funciona, e que eu acredito, mesmo que você não tenha nenhum sinal e sintoma da síndrome fúngica, parabéns para você, significa que o seu sistema imunológico está forte. É bom você fazer isso, prestar atenção a essas coisas para evitar esse problema, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o joinha para eu entender que foi interessante, me conta nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre síndrome fúngica, se você gostou das informações, se tem alguma coisa, alguma dúvida a esse respeito ainda, que eu vou gostar de saber a sua opinião, tá bom? Amanhã a gente se vê, um bom início de semana. Tchau!